Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração nesta noite. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo São Mateus, no capítulo 8, versículo 23 ao 27. O epígrafe: Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele num barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, seguindo-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém, meus irmãos? Nós que somos cristãos, que professamos o mesmo Deus, nós conhecemos a história da grande tempestade. Que Jesus ele apazigua a tempestade, que Jesus acalma a tempestade. Sabemos que os discípulos estavam no barco com Jesus. E sabemos que veio uma grande tempestade sobre aquele barco, a qual as ondas cobriam o barco e eles tinham que tirar água com baldes de água. E ele fala para Jesus: Mestre, só não importa que nós perecemos. E Jesus fala: Homens de pequena fé, por que não repreendeste este mar, esse vento? E Jesus fala: Tudo o que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Se eles pedissem em nome de Jesus para que Jesus repreendesse a tempestade sem precisar acordar o mestre, a tempestade teria ido embora. E imediatamente, e Jesus fala: Homens de pequena fé. E Jesus deu a ordem para o mar e para os ventos lhe obedecerem. E os seus discípulos se maravilhavam, dizendo: Quem é este que até o vento e o mar obedece? Eu quero dizer para você nessa noite: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? É o mesmo que ressuscitou o filho da viúva de Naim. É o mesmo que ressuscitou a filha de Jairo. É o mesmo que ressuscitou a Lázaro. É o mesmo que purificou aqueles 10 leprosos. É o mesmo que curou a mulher do fluxo de sangue. É o mesmo que libertou pessoas possessas de demônio. É o mesmo que curou cegos. É o mesmo que fez com que paralítico andasse. Este é o Deus que os apóstolos serviam. E quando você está passando por uma grande luta, uma grande tempestade, tempestade simboliza lutas, simboliza problema. Às vezes a luta está tão tamanha na sua vida que você pensa em largar o barco. Às vezes o seu casamento está indo de mal a pior. Você pensa em largar o barco. Você pensa: vou pular desse barco, eu não dou conta de tanta luta. Mas sabe uma coisa? Jesus nos fala em João capítulo 16, versículo 33. Uma coisa eu vos digo, para que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus ele venceu o mundo por mim, por você. Você tem aflição, você tem angústia, você tem dores.
E sabemos de uma coisa, a Bíblia vai nos falar nos Salmos, Salmo 46, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E no Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Sabemos que o nosso socorro é do Senhor. Jesus é que nos socorre. Os discípulos eles tiveram sorte porque Jesus ele estava no barco. Porque se Jesus não estivesse no barco, eles tinham perecido, porque eles não tinham ousadia, eles não tinham experiência ainda com Jesus. Mas Jesus estava no barco. Eu quero te falar uma coisa para você nessa noite. Jesus, ele está no teu barco. Jesus está nesse problema seu, nessa causa na justiça. Nesse teu filho que está preso, nesse teu filho que está bebendo, fumando drogas, fazendo coisas erradas. Deus está no controle, que no momento dele, Deus vai salvar o seu filho. Atos dos Apóstolos 16:31. Crê no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua casa. E Josué fala também no seu livro: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Profetiza que o teu filho vai servir ao Senhor. Não maldiz o seu filho. Não fala palavras pesadas para ele, porque quando o seu filho ele larga das drogas e tenta firmar na igreja, você fala palavras que o machuca, ele vai voltar a fazer as coisas erradas. Seja uma mulher sábia, seja um homem sábio. Ganhe o seu filho para Jesus através do testemunho. Jesus ele quer salvar o seu filho, a sua esposa, o seu esposo. Quer salvar o seu sobrinho, a sua sobrinha, seu primo, sua prima, seu tio, seu cunhado, sua concunhada. Quer salvar o seu avô, sua avó, a sua mãe, o seu pai. Jesus ele quer salvar a todos. Jesus nos fala: todos aqueles que vierem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. E Jesus apazigua, Jesus acalma essa tempestade. Sabemos que um grande mar estava na frente do povo de Israel. O povo de Israel tinha saído do Egito por permissão de Deus, porque Deus endureceu o coração de Faraó e Faraó deixou eles sair do Egito. E a hora que eles estavam de frente do Mar Vermelho, 600.000 homens, fora mulheres e crianças, acredito que devem estar uns 3 milhões ou mais de pessoas que acompanhavam a Moisés. E o povo falava: Moisés, você trouxe nós para morrermos aqui ao fio da espada por Faraó. Lá atrás, lá vem Faraó. Dos lados, os montes. E na frente, um grande mar vermelho. O mar vermelho simboliza problema, simboliza luta. E eles olharam para trás. Mas Moisés falou para o povo: Deus falou para Moisés: diga ao povo que marche, Moisés. E Moisés fala: marche. E a Bíblia fala que o anjo abre o mar. E aquele mar ele é aberto em duas partes. Acredito eu que alguns estudos sabem que aquele mar vermelho de alto, pelo menos no Rio Jordão, 30 metros de profundidade. E aquele mar, o povo vendo aquelas paredes do lado do mar, do grande mar, eles viam os peixes. Porque Deus ele consegue fazer o sobrenatural. Os cientistas até hoje não conseguem explicar como é que Deus ele abriu esse mar vermelho. É algo sobrenatural. É algo que somente Deus poderia fazer. E a Bíblia nos fala que passaram todos a seco. Não molhou o pé, não encheu o pé de barro, passou todos a seco. E
enquanto não ficou nenhum para trás, Deus não fechou o mar vermelho, passou todos. E do outro lado, Miriam cantou e dançou. E o povo no deserto, Jesus cuidava deles. O povo, mesmo o povo murmurando, Jesus mandava manás diferentes, mandava todo dia de sabor diferente. E o povo não confiava em Deus, queria guardar para outro dia e virava o bicho. As roupas não terminavam, os sapatos nunca envelheciam. E é assim que Deus faz com você que teme a Deus. O povo estava enjoado de maná, Deus mandou cordoniza. Quando o povo estava com sede, Deus providenciava água. Então esse Deus que eu sirvo, que você serve, é o Deus do impossível. Não vamos murmurar contra Deus. Vamos perseverar na batalha, na luta. Não abandona o seu barco. Enfrenta esse mar vermelho. Passa com Jesus. Enfrenta esse mar, atravessa esse mar com Jesus. E os irmãos que estão do seu lado vai te dar força. Aqueles que é espiritual vai ajudar você a ficar de pé diante desse barco. Os irmãos que pregam a palavra. E a Bíblia sabe que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você que ouve a palavra de Deus, você é bem-aventurado. A palavra que nós temos que ouvir a palavra de Deus. Se você tiver fé, essa luta, essa provação vai se findar. Talvez você pode estar com a diabetes, você pode estar com câncer no estado terminal, você pode estar com a AIDS, você pode estar com uma tuberculose, mas sabe de uma coisa? Jesus, Ele quer te curar, porque para Jesus não é nada impossível. Eu fui curado de gastrite essa semana, meus irmãos. Lá na igreja, eu orei ao Senhor, pedi para Deus curar. Essa semana eu já tomei coca, refrigerante à vontade, até uns 4 dias, e não doeu mais o meu estômago. Eu acredito que Jesus me curou, porque Deus usou um varão, um irmão que pregou lá na igreja, e falou que eu vejo uma dor na sua barriga, mas Deus não vai permitir virar um câncer. Eu acredito na cura. E Deus é o Deus das coisas impossíveis. E eu não estava preocupado, meus irmãos, porque eu estava descansando no Senhor. E Deus me curou dessa dor. Confia no Senhor. Deixa Jesus entrar no seu barco. Deixa Jesus acompanhar você no seu barco. Não te desanime. Porque Deus, Ele vai fazer o melhor para a sua vida. Jesus chamou os discípulos para estar num barco, para os discípulos aprender com Jesus a como lidar com os problemas, a como lidar com as lutas. E a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 19, capítulo 3, versículo 19, que o Senhor castiga todos quanto Ele ama. Se Jesus está te castigando é porque Ele te ama. Se Jesus está te castigando é porque Ele quer que você volta para Ele para orar, para jejuar, para ler Bíblia, para ir pelos cultos, para vigiar. É porque você está afastado da presença de Deus, você não tem tempo mais para Deus, você está todo dia, de segunda a segunda, no serviço, e não tira um tempo para Jesus. Aí Jesus, Ele te castiga porque Ele te ama. Se você está num serviço que toma o seu tempo para Jesus, sai desse serviço. Esse serviço não é bênção. Esse serviço pode ser maldição. Você tem que tirar um tempo para Deus, mesmo se você não estiver indo nos cultos, mas quando você está no serviço, você não tem como tirar um tempo para Deus, você não tem
com um tempo para orar, para jejuar, para ler Bíblia, para buscar a presença de Deus. Mas busca o Senhor. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Tá aí essas palavras que mais o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Esse é Jesus. Esse é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele.